Lost Judgment acabou sendo um jogo muito importante para o Ryuga Gotoku Studio por alguns motivos. Foi o primeiro lançamento multiplataforma simultâneo global para a série Yakuza, Judgment, o primeiro a apresentar DLC de história, e também o primeiro jogo desenvolvido sob a nova estrutura do Ryuga Gotoku Studio. Enquanto Lost Judgment Season Pass viu algum lançamento de DLC no lançamento, o verdadeiro atrativo para a maioria foi a expansão da história The Kaito Files que atingiu as plataformas PlayStation e Xbox no início desta semana. Eu tenho jogado para esta análise de Lost Judgment The Kaito Files no PS5 e Xbox Series X. Há muito que amar aqui, mas também alguns aborrecimentos que eu gostaria que estivessem ausentes em possíveis futuros lançamentos de Judgment. Ao longo de Lost Judgment The Kaito Files, os jogadores controlam a força confiável de Yagami, Kaito, em um novo episódio de história ambientado após os eventos do jogo base. Ainda assim, apesar de sua colocação cronológica, esse enredo funciona um pouco como um empreendimento autônomo devido ao foco na história de fundo de Kaito. Lost Judgment The Kaito Files é definido após a história principal, mas não possui spoilers óbvios ou grandes referências a esse enredo. Isso é bom, porque permitirá que os jogadores que apenas compram o pacote façam uma pausa na história principal de Yagami para entrar um pouco no lugar de Kaito. Também é consideravelmente melhor do que o conteúdo lateral Yakuza Kiwami 2 Majima disponível. Yagami está fora da cidade, e Kaito recebe um caso muito interessante que o leva a rastrear sua antiga namorada. Sem entrar em spoilers, a história principal de 6 a 7 horas neste DLC tem muitos momentos fantásticos em batalhas, lutas contra chefes, investigação, exposição e muito mais. 2 lutas contra chefes em particular são brilhantes, e o final foi tudo o que eu esperava com Kaito. Com Yagami fora da cidade e trabalhando em um caso com Genda, Kaito se vê lidando com trabalhos de forma independente com a colaboração de rostos conhecidos. Ele finalmente se vê confrontado com um caso sobre seu ex-amante, seu marido, e um jovem que se revela o suposto filho de Kaito. A jogabilidade compreende muita bondade repleta de ação, com a força de Kaito sendo exibida com força total. Dada a brevidade deste DLC, existem apenas 2 estilos de luta para utilizar, bruiser e tanque. Supondo que você não esteja jogando em dificuldades mais altas, você pode facilmente passar por encontros com pouco pensamento, especialmente se você atualizar as habilidades de Kaito. Alguns podem ter preferido mais no departamento de ação, mas parece muito divertido chutar traseiros como Kaito. Fora da batalha, há muitos novos itens colecionáveis para pegar entre os brasões da família e os gatos que o seguram. No mínimo, o DLC não é apenas um tiro direto entre as sequências da história, a menos que você jogue dessa maneira. Muito do que eu disse sobre o jogo base visualmente ainda se aplica aqui. Embora minha única reclamação real de design decorra da história, já que a grande maioria ocorre exclusivamente em Kamurocho. Existem breves apartes no que se refere ao enredo, e um ambiente específico parece bastante agradável. Apesar desses ambientes limitados, não posso deixar de me sentir confortável em um local familiar que os fãs de longa data viram se transformar ao longo dos anos. Teria sido bom deixar Kaito correr ao redor de Ijincho, no entanto, parece apenas uma oportunidade perdida, mas apenas um pouco. Este DLC também mostra um lado de Kaito que não vimos completamente antes, incluindo flashbacks interessantes de seu passado e desenvolvimento de personagens que o colocam como alguém digno de liderar um jogo completo. O único aspecto da história de The Kaito Files que eu não gostei foi o modelo de jogo de Kaito para os momentos de flashback. Parece muito semelhante ao modelo Kaito atual. É claro que existem outros personagens de Lost Judgment que aparecem neste DLC, mas o foco está em Kaito, e isso prova que ele pode ser um excelente líder para um jogo do Ryuga Gotoku Studio. A história e os personagens são tão bons aqui. A abordagem da caracterização de Kaito ao longo deste DLC foi convincente, pois mostrou suas vulnerabilidades de maneiras que os 2 jogos principais não o fizeram. Além disso, várias sequências jogáveis ocorrem no passado de Kaito girando em torno de sua ex-amante Mikiko. As cenas de flashback afetaram o ritmo inicial, mas ver o início de Kaito se tornou uma das melhores inclusões no final. Um inegável grau de cuidado foi investido em tornar sua hesitação sobre o caso atual sensata e solidária. Como resultado, enquanto Kaito foi estabelecido para ser um apoiador confiável, não apenas muscular, o maior foco que ele recebe aqui o faz se destacar. Novos jogadores acharão o retorno uma versão mais contundente do que eles experimentaram com Yagami, mas os fãs de longa data podem desejar jogar Zero novamente como resultado.
Isso não é uma coisa ruim, obviamente. Kaito traça muitos paralelos com o passado e se acusa de Kiryu. Portanto, faz sentido que eles compartilhem estilos de luta semelhantes. O combate ainda é divertido, e a maioria das lutas contra chefes não é uma tarefa árdua. Eles estão usando esse estilo de combate desde o início da série, então fazer com que eles deixem a bola neste ponto seria apenas fora do personagem. Em contraste, o retorno do sistema furtivo e chato de Lost Judgment imediatamente suga a diversão das coisas. Felizmente, essas sessões são muito poucas e distantes entre si, mas isso não as impede de serem uma porcaria. Da mesma forma, há uma missão de cauda excessivamente longa, e algumas investigações de cena um pouco tediosas para percorrer, mas não são suficientes para impedir que a intensidade da história aumente. Lost Judgment The Kaito Files é o primeiro DLC de história real do Ryuga Gotoku Studio para qualquer jogo, e entrega em quase todos os sentidos. A narrativa do jogo principal foi superlativa, e o DLC The Kaito Files prova que o futuro do Ryuga Gotoku Studio está em boas mãos. Embora este DLC devesse ser mais barato por si só, combinado com outro conteúdo do passe de temporada, vale a pena comprar para qualquer fã de julgamento e seus personagens. Espero que não tenhamos que esperar muito por outro jogo de julgamento, e adoraria ver um lançamento completo com Kaito como líder. Além da quase total falta de conteúdo paralelo, The Kaito Files tem tudo o que você esperaria de uma experiência no estilo Yakuza. Sua duração mais curta realmente funciona a seu favor, permitindo uma história bem ritmada que não se prende a pontos de enredo exagerados ou missões de preenchimento. Como o primeiro crack do RGG Studio em uma expansão adequada, é um sucesso estrondoso. Lost Judgment The Kaito Files é um fantástico passeio solo para o ajudante de Yagami, concedendo aos jogadores o maior grau de cativante introspecção Kaito ao lado de um drama misterioso com ação emocionante. Embora o que é oferecido aqui provavelmente não o surpreenda, essa experiência é substancial e um motivo para retornar a esta série. O curto tempo de execução e o alto preço podem afastar alguns, mas os fãs de Kaito em todos os lugares sairão satisfeitos quando os créditos rolarem.